Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Nós vamos começar mais uma live de hoje. E essa live ao meio-dia e meio, que nós vamos ter pelo menos mais umas 10 aí, né? Vai ser relacionado a dúvidas. Nós vamos tirar a dúvida dos nossos alunos. É uma consultoria grátis ao vivo aqui para vocês sobre temas relacionados à estrutura, incluindo a alvenaria estrutural, que a gente está começando aí as lives sobre o tema, né? Ontem nós tivemos a nossa primeira live às 19 horas. Hoje vamos ter mais uma também. Vamos começar com o convidado Juan Alguin App. Tudo bom, Juan? Seja bem-vindo ao GIM. Vamos começar com um convidado nosso aqui, que é o Alex. Vamos lá. Olá, Alex. Tá me ouvindo? Tudo bom, Alex? Oi, tudo bem? Boa tarde. Tudo jóia, e você? Boa tarde. Alex, onde você tá, Alex? Que cidade? Cara, eu sou de Itupeva, São Paulo, lá de Jundiaí. Pertinho. Eu tô em Campinas, né? A gente tá próximo. Bacana. Vamos por partes. Alex, como você chegou aqui? Minha equipe entrou em contato com você, você é meu aluno, o que você faz? Vamos entender um pouquinho. Opa. Espera aí que o fone tá na frente da tela. Opa. Vamos lá. Pessoal, o Alex, a gente vai conversar, vamos tirar todas as dúvidas dele. E se você quiser entrar ao vivo aqui e fazer alguma pergunta também na sequência, me manda eu quero que a gente adicione você. Mas vamos primeiro conhecer o Alex. Beleza. Eu sou seu aluno lá do... Eu comprei o ano passado, adquiri o box, alvenaria estrutural e... A gente chama o Master, Essencial e de alvenaria, perfeito. Isso. Legal. E o que você faz? Você é estudante? Você já é formado? Então, eu já sou formado já. Formado já tem uns 3 anos já. Legal. Perfeito. Bom, essa nossa live é live para dúvidas. Para vocês perguntam o que vocês quiserem, tirar as angústias de vocês para que a gente possa ajudar vocês de alguma forma. Quem tiver dúvida pode ir mandando aqui também nos comentários que a gente vai tirando. Vamos começar por partes. O que te aflige, Alex? Como eu posso te ajudar? Beleza, hoje eu acho que a maior dificuldade do pessoal, acho que na alvenaria estrutural, assim, tanto qualquer projeto, a pessoa projetar com segurança e qualidade, né? Perfeito. Porque ela tem que pensar na segurança principalmente, né? E na economia para o cliente ali. Perfeito. Porque não adianta a gente fazer o projeto e sair superdimensionando, né? Eu até brinco que esse é o desafio do engenheiro, como todo, não só de estruturas. A gente construir as coisas com segurança e com qualidade e com economia, né? Então, essa tríade são os pilares que tornam o engenheiro. Por que alguém precisa do engenheiro? Por que alguém precisa contratar você? Se ele, teoricamente, conversa com o seu Zé na esquina e ele já construiu 2 casas que não caiu até hoje, então pode fazer com ele, por que ele vai gastar, aspas, com o engenheiro? Então, realmente esse é o nosso desafio, construir as coisas tendo noção de grandeza das coisas, né? Quer dizer, às vezes, por exemplo, um recém-formado ou alguém que nunca fez um projeto, ele não tem noção de grandeza quando ele calculou uma parede, ou calculou uma viga, ou um pilar, se aquilo que saiu no resultado é razoável ou não. Às vezes ele até tem certeza que a conta está certa, mas será que aquela é a melhor forma ou não? Então esse é um ponto, né? Tá, então entendi. Então a primeira dificuldade é essa. E qual seria a sua dúvida? Tá, anotei algumas coisas aqui pra gente ver se consegue dar tempo de responder. Vai dar Vamos tempo. Lá. Beleza. Uma das coisas que eu percebo, porque a parte de projeto eu comecei começo do ano passado, que eu não mexia com parte de projeto estrutural, eu comecei a estudar, né, pra começar nesse ramo aí. Legal. Uma das coisas que eu percebo, por exemplo, na alvenaria estrutural, quando o cara quer fazer o projeto de alvenaria estrutural, ele faz o projeto, mas ele não pensa na modulação daquele projeto. Certo. Ele faz a arquitetura projeto, que você diz, né? Fez o projeto arquitetônico e não pensa nas medidas. Não está na medida, tudo sem modulação nenhuma. Então, quando você vai colocar
na alvenaria estrutural não bate, né? Vai estar cheio de bloco quebrado lá, Sim. picotado, né? Por isso que a gente fala que, e aí é uma deficiência dos dois cursos. Por exemplo, Uhum. uma pergunta, na graduação você teve a disciplina de alvenaria estrutural, de calcular a alvenaria? Na graduação te Não, foi ensinado como fazer? Normalmente não. não é. Na engenharia civil Uhum. não é. Imagina na arquitetura. Sim. Normalmente também não é. Então vai se somando as duas coisas. O que a gente tem tentado fazer, eu até feito alguns vídeos e implementamos de alguma forma para os nossos colegas arquitetos. Ó, o Raifran também comentou que não teve, a maioria não teve. O Bito brincando aqui que o Felipe Soares está fazendo live também. Fica aqui com a gente, não vai lá não. O Felipe é meu amigo, gente fina, mas fica aqui. E da mesma forma como você não teve, eles também não tiveram. Aí uma dica que eu dou, se você que está acompanhando a gente é arquiteto, para que isso não ocorra, a primeira dica, vamos dar uma dica prática para resolver. Primeira coisa é a arquitetura sua. Quando você desenvolver arquitetura, as medidas internas, osso. Então, por exemplo, eu tenho um cômodo, o que eu chamo de medida osso? É a medida Uhum. sem acabamento. Então, vou fazer um acabamento, porque depende, acabamento às vezes eu vou revestir com gesso, às vezes com reboco, enfim. A medida, esquece acabamento. Aquela medida osso sem acabamento, ela tem que ter finais 1 e 6. Quem está acompanhando, nota a primeira dica. O que é final 1 e 6? Medir aqui dessa parede a essa desse quarto e a cota vai ter que ter ou 3,21 ou 3,26, 3,41, 3,46. Você, quando pegar a arquitetura na mão e já quiser verificar se... Porque um bom projeto de arquitetura, cá entre nós, principalmente para alvenaria, ele precisa ter um layer para medida osso e medida acabado. Porque não tem como, gente. Às vezes eu recebo uns projetos, os não bons, tá? A maioria dos bons tem isso. Que a parede Sim. está medindo 17, 18 centímetros. O que você considerou, né? Porque não é a estrutura que tem que considerar a arquitetura. Você considerou um acabamento externo de tanto e um interno de tanto, como que isso funciona? Então, o ideal é que ele deixe a parede com 14 centímetros, que é o osso interno, ou Sim. 11,5 ou 19, isso a gente pode definir junto, e o acabamento. Então, essa medida osso, se ela tiver, se você cotar e ela der 3,23, com certeza vai ter que ser alterada a modulação. O que eu Uhum. procuro fazer, a primeira dica é, não enche de bloco quebrado. Tenta fazer ela inteira e Sim. sugere algumas alterações na medida. Então, por exemplo, deu 3,23, eu não costumo diminuir o ambiente, porque geralmente a arquitetura está na medida mínima. Eu vou lá e modulo com 3,26, um pouquinho a Uhum. mais. Envio isso para a arquitetura e peço, olha, para que a gente tenha um projeto racionalizado, o nosso cliente tenha um melhor resultado e tal, atendendo a modulação, as medidas novas são essas. E manda o projeto modulado. Modulação é responsabilidade do engenheiro de estruturas, não é da arquitetura. O Sim. ideal é que a arquitetura já tivesse isso que eu estou te falando. Já manda a arquitetura no final 1 em 6, aí não tem conversa, a gente atende exatamente o que está lá. A gente sugere essa nova modulação porque a alvenaria é um projeto modular. Sendo um projeto modular, eu preciso respeitar as medidas modulares. Dá para não respeitar, igual você disse, às vezes sai cheio de medida quebrada, tem que ficar colocando um monte de compensador? Dá. Mas aí eu começo a perder os benefícios do sistema. Deixa de ser Uhum. racionalizado, eu tenho mais É perda, mais caro. eu diminuo a velocidade. Então, se a gente troca essa ideia com a arquitetura logo no começo e com o dono do empreendimento, a gente já começa a melhorar isso. Nosso projeto é modular, eu vou te ajudar. Em vez de eu reclamar da arquitetura, pô, que porcaria, não sei o quê. Não, vem cá, eu vou modular e vou te, assim, se a gente puder ficar com essas medidas, fica top. Por isso, por essa pergunta sua, é que o ideal é que o projeto de estruturas em alvenaria estrutural, que a modulação seja feita antes do projeto ir para a prefeitura, tá? Porque Aham. depois do projeto aprovado em prefeitura, fica complicado fazer alterações. Então, eu faço isso direto. Hoje mesmo estava fazendo aqui um estudo com um cliente lá de Santo André, que está com ideia de São Bernardo, está construindo em Santo André, um edifício de 18 pavimentos, 2 torres, que as medidas de arquitetura não tinham sido pensadas para alvenaria estrutural, mas tudo bem, nós Aham. estamos na fase pré-prefeitura,
estamos ajustando a medida e beleza, vai um projeto mais limpo e mais bem feito. Caso contrário, não tem jeito, fica quebrado. E uma coisa de dica que eu dou de cara é: não use junta de argamassa diferente de 1 centímetro, tá? Porque eu vejo esse pessoal fazendo isso. Ah, vou colocar uma juntinha de 2, uma juntinha de 2,5 aqui, e no final dá certo. Isso não pode. Mudando a junta conforme vai andando na parede, né? Exatamente. Não pode, não vai rolar. Não, a norma de alvenaria estrutural não permite. E se eu usar juntas diferentes de 1 centímetro, é outro tipo de estrutura, não é alvenaria estrutural. Entendi. Boa. Próxima. Vamos lá. A questão dos shafts, né? Tá. Por exemplo, igual nessas situações aí, tem uns que o cliente ele quer fazer alvenaria estrutural, mas ele não previu nenhum shaft na edificação dele. Ele até não, igual você falou, ele até não entende, né, o proprietário da obra que deveria ter aquele shaft ali para estar fazendo a manutenção se precisar no futuro, né? Aí a gente vamos tentar em algumas soluções. Primeiro, de novo, o ideal é que um projeto de alvenaria estrutural ele tem que nascer diferente do projeto de concreto armado. Ou seja, os projetistas de estruturas e de instalações têm que ser consultados antes do projeto ir para a prefeitura. Mas em casas, em residências, normalmente o cliente não faz shaft mesmo. Então a gente prevê algumas soluções. O que a gente prevê? Primeira coisa é que na modulação eu tento fazer uma das paredes do banheiro, por exemplo, ou da área de serviço. Se ela não for uma parede externa, se ela for uma parede interna, eu faço aquela parede de vedação. Ou com bloquinho de vedação, ou com drywall. De forma que esse vira o que a gente chama de parede hidráulica. Aí ele embute tudo lá, não tem problema nenhum. Então, sempre que possível, eu já vou para esse caminho. É o primeiro caminho, melhor, mais fácil, que aí sim eu posso ter embutido. Eu gosto mais de shaft, sempre que possível, porque mesmo que seja uma parede de vedação, mesmo que seja uma estrutura em concreto armado, eu não entra na minha cabeça, talvez entre na de vocês. Normalmente, na construção convencional, a gente constrói a parede e depois sai rasgando tudo para embutir instalações. É assim que faz? É assim que faz. Todo mundo faz assim, todo mundo faz assim. Mas construir algo para quebrar, eu não acho racional. Por isso que a gente usa o bloquinho, mesmo em estruturas convencionais, hoje, a gente tem usado cada vez mais o mesmo bloquinho de alvenaria estrutural com a resistência menor. A diferença é que isso não é alvenaria estrutural, é uma alvenaria racionalizada. A geometria do bloco é o mesmo. Qual que é a vantagem? Eu já deixo a tubulação passada aqui dentro, depois eu só furo. Instalação elétrica e hidráulica, mas na parede de vedação, na estrutural não posso por questão de manutenção. Então a gente prevê soluções como essas. Na pior das hipóteses, não deu para fazer shaft, não coube, não tomou espaço, não deu para fazer uma parede hidráulica, a gente faz muito enchimentos. Então a gente prevê às vezes tem um cara que faz até uma paredinha dupla de vedação, perde um pouquinho de área interna, mas só naquela região, e ali eu escondo o tubo. Fazer externo, racionalmente, é muito melhor, inclusive, para dar manutenções futuras. Não é muito melhor? Às vezes você só abre uma carenagemzinha de gesso, ou só tirar um pedacinho do que quebrar, retirar o revestimento, aquela coisa toda. Então fica melhor mesmo. Nas regiões de pia, por exemplo, de cozinha, fica externo mesmo, porque vai ter uma bancada, né? Vai ter um armário. Então ela fica externa mesmo. As construtoras protegem só com, às vezes, um pedacinho de alumínio, né? Para evitar pancada nele e só. Matou? Então, instalações... a maioria, por exemplo, o pessoal aí tá na live aí, a maioria dos projetos que vem para mim já tá praticamente aprovado na prefeitura. O cara já aprovou, depois ele procura o engenheiro para fazer o projeto estrutural. Resolver a vida dele, né? É uma coisa que, cá entre nós, Alex, eu tenho procurado fazer nas redes sociais e quanto mais gente fazendo isso, melhor, que a gente conscientize o cliente e o arquiteto que isso tem que ser feito antes. Porque, às vezes, se o arquiteto alerta, se ele já tem consciência disso, ou o próprio engenheiro alerta, olha, vamos fazer,
Às vezes o cliente nem sabe que ele precisa fazer isso. Às vezes não é maldade do cliente, né? E aí ele não consegue, não tem como fazer. Então a gente precisa, uma das coisas é alertar, é responsabilidade nossa, dizer para ele, olha, esse projeto seu, é possível que a gente faça em alvenaria estrutural, porque às vezes o cara nem sabe o que é isso, nem pensou. E aí você vai ter uma construção mais econômica e mais rápida. Você falou assim para o cliente, o cara vai pelo menos querer ouvir mais, você explica e tal. Explicado isso, a gente evita isso que a gente está falando. Eu também sofro com isso, a gente sofre bastante com isso. Então, a gente resolve dessa forma. Sim. Tá? Então, realmente é uma dor de cabeça para quem está acompanhando, é realmente uma dor de quem trabalha com alvenaria. Às vezes, Alex, até para quem trabalha com concreto, porque não sei se quem está trabalhando já passou por isso. Chega a residência para a gente projetar que não bate uma parede em cima da outra. E se não bate uma parede em cima da outra, não bate para alvenaria, que isso é ruim, é bem ruim, mas para concreto também é ruim, porque vai encher de pilar de transição. O pilar, ao invés de ser uma prumada, ele vai ter que nascer em cima de outra viga. Isso também é ruim para a concepção de estruturas. Massa, mais dúvidas aí? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Questão do muro de arrimo. Eu até estava na live ontem à noite lá, perguntei disso aí. Massa. Eu vejo muro de arrimo com alvenaria estrutural. Tá. Pode perguntar. Não, por exemplo, porque geralmente eu faço o dimensionamento, mas no concreto armado, né? Sim. Na alvenaria estrutural eu cheguei, não fiz ainda nenhum. Inclusive, eu vou te dar um spoiler. Meu pessoal do minha equipe fica bravo comigo, eu vou dar um spoiler. A gente vai ter, no final do mês, o lançamento de um curso Master em alvenaria estrutural. E a gente vai ter, nesse curso, de alguma forma, de mostrar para vocês, um dimensionamento de muros e piscinas em alvenaria estrutural, tá? Um dos segredos, vou pegar aqui esse livro como exemplo, um livro de alvenaria. Numa construção em alvenaria convencional, as cargas estão concentradas aqui e aqui, certo? O vento empurra e os carregamentos da laje fazendo isso. Então, eu estou preocupado com a flexão e estou preocupado com a flexão composta. Estou com a compressão e a flexão composta. Então, uma das referências que a gente tem da resistência da argamassa é as juntas nesse sentido aqui, para que ela não faça assim. Deixa eu tentar fazer assim. Né? Porque se o muro, se eu apertasse como se fosse um pilar, deixa eu pegar esse aqui. Isso aqui é do kit mola. Se eu apertar aqui, essa alvenaria faz assim. Certo? O que acontece no muro de arrimo é diferente. No muro de arrimo, eu tenho um problema. A carga de compressão é muito baixa. Eu tenho pouca carga aqui apertando. E eu tenho muita flexão no plano dele fazendo isso aqui, Dele fazendo isso aqui. O que eu verifico? Eu verifico, quando a gente faz o cálculo disso, da resistência que a própria alvenaria tem para esse tipo de esforço. No plano. A gente chama isso de esforço fora do plano. Então não é só assim mais, é assim. E aí eu tenho, na nova norma, 16868, nessa nova que acabou de ser publicada em agosto, um anexo na parte 1, tá? Que ele tem tabelas que explicam como verificar a alvenaria nessa situação de arrimo. E aí a gente vai calculando ali qual a altura que eu preciso, quanto de armadura que eu preciso para resistir a esse esforço dentro do bloco. Uma dica que eu dou, talvez um pouco mais prática, é muros de até 40 centímetros, sei lá, 80 centímetros de altura, um murinho de arrimo baixo, normalmente com um bloco de 14 rola fazer. Eu evito, tá? Mas quando eu tenho mais do que isso, até talvez ali 3 metros, eu faço com bloco de 19, tá? Porque a ideia é simples, Se eu vou ter flexão no plano assim,
Aonde que a armadura tem que ficar? Tem que ficar na região tracionada. Num bloco de Sim. 14, eu nem consigo posicionar ela na região tracionada. Então, eu preciso deixar ela um pouquinho mais fora do centro e, eventualmente, fazer contrafortes com o próprio bloco. Então, eu pego o bloco a cada X metros e viro. Um ou dois, e continuo e viro. O que eu calculo na Sim. alvenaria é quanto de armadura que eu tenho que ter ali, se eu preciso ter canaletas ou não. Normalmente, a canaleta ela tem a função de melhorar a resistência nesse plano. Uhum. Mas a cada X metros eu preciso ter um desse virado. A dica que eu Entendi. dou normalmente é mais econômico e é uma boa pedida para alvenaria estrutural não protendida, porque dá para fazer alvenaria estrutural protendida, né? É incomum, é raro, mas dá, e a norma dá parâmetros para isso, inclusive. Até Uhum. 3 metros de altura é uma boa ideia. A partir de 3 metros de altura de arrimo em alvenaria estrutural não costuma ser a melhor solução. É possível? É, mas não costuma ser a melhor solução. Talvez aí sim compensa fazer um concreto armado. Sim. Beleza? Então, muro Beleza. de arrimo. O conceito para reservatórios e para piscinas é o mesmo. É uma flexão fora do plano. No caso da piscina, eu tenho empuxo dos dois lados, reservatório eu tenho empuxo de um lado só. E aí, preocupar com a fundação do mesmo jeito de concreto armado, não muda nada. Uhum. Beleza? Próximo. Beleza. Tá bom. Questão da fundação na alvenaria estrutural, né? Eu Sim. posso, por exemplo, eu tenho lá as cargas ali chegando no meu baldrame, né? Uhum. Esse meu baldrame, eu posso apoiar ele diretamente na estaca sem precisar fazer o bloco de coroamento? Qual que é o critério que a gente usa? Hum, E qual que é a ideia de um bloco de coroamento? Vamos pensar ainda voltando no concreto armado. A ideia de um sim. bloco de coroamento é, se eu estou vindo com a estaca com o carregamento centrado e eu colocar esse pilar diretamente na minha estaca, eu posso estar gerando fendilhamento nessa estaca, transferindo momentos importantes para a estaca, talvez até tração para essa estaca. E estaca não é uma boa, não gosta muito de momento e nem de tração. Um bloco de Uhum, coroamento, ele tem a função de equalizar essas tensões e, sim. junto com vigas baldrames, vigas de equilíbrio, evitar com que esses momentos de tração e essas cargas concentradas cheguem na estaca, porque a estaca tem Uhum, uma equalização melhor das tensões. Pensando nisso, agora vamos na alvenaria. Na alvenaria eu não tenho carga pontual, as cargas são uhum, distribuídas ao longo do baldrame. Se a viga baldrame que eu dimensionar tiver a mesma largura ou mais do que a estaca, por exemplo, vou fazer, calculou aí, a sua estaca tem 25 centímetros de diâmetro, por exemplo. E você faz uma viga baldrame de 14 de largura, tem que fazer bloco de coroamento. Porque a uhum, viga tem menos do que a própria estaca. E não é uma boa ideia fazer isso. Agora, as vigas baldrames em alvenaria estrutural, comumente, elas, ou vigas qualquer que recebem carga de alvenaria estrutural, comumente elas têm. As lives não vão ficar salvas, tá? Eu vou responder. Bom, quem quiser, vem para esse bate-papo que a gente vai. Mas não vão demorar também, a gente vai ser no máximo aí uns 40 minutos. Comumente são vigas mais largas. Por que elas são mais largas? uhum, Quando a gente for calcular lá, elas têm cisalhamento maior do que uma viga de concreto normal. Elas têm um cisalhamento maior e elas são mais largas. Então, uma viga, se ela tiver 30 centímetros de largura, ou uns 25, mas de preferência 30, e a estaca 25, eu não preciso de um bloco de coroamento para ela. Tá? uhum. Então é esse o critério. Dá para fazer? Mesmo lá em concreto, não sei se você já viu situações onde eu tenho uma viga baldrame que ficou muito longa. Então ficou uma viga baldrame de 6 metros de um pilar até o outro, por exemplo. Lá em cima eu fiz a viga para vencer esse vão com 60 centímetros de altura. Mas lá embaixo eu não queria fazer uma viga baldrame com 60 de altura, porque teria que escavar bastante.
Ah, mas eu quero fazer essa viga baldrame só com 30 de altura, por exemplo. Legal, você vai lá no meio daquele vão e coloca uma estaca diretamente naquela viga baldrame, seguindo Uhum. esse mesmo critério. Aí eu tenho uma viga mais baixinha, menos escavação. Então, respondendo de maneira direta a sua viga, sim, eu posso ter, a sua dúvida, né? Eu posso ter estaca, viga baldrame apoiado diretamente na estaca, desde que a largura dessa viga baldrame seja igual ou maior do que a própria estaca. Até porque eu tenho Uhum. engastamento da armadura da estaca dentro da viga baldrame. Matou? Matou. Opa! Mais nenhum O que aí? mais? Tem Manda mais o quê? aí. Questão Aproveita. você mesclar a alvenaria estrutural com concreto armado. Por exemplo, você tem lá um vão lá de uns 5 metros lá, você não consegue, né, atender aquela, colocar uma, fazer né, colocar a A canaleta lá viga para em atender aquele vão. alvenaria. Uhum. Hã? Isso, na alvenaria A por causa da viga em limitação, alvenaria. né? Hã? Perfeito. Perfeito. Aí, no caso, eu posso, né, colocar uma viga ali de concreto armado, né, e fazer, né, pilares, né, para apoiar essa viga aí, né. Eu posso Então, mesclar, não né, necessariamente precisa ser pilar. Então vamos lá. Ah, tá. Eu gosto de chamar essa estrutura, tem gente que não gosta desse nome, de uma estrutura híbrida. Híbrida, na minha visão, o pessoal chama estrutura mista. Uhum, Conceitualmente falando, uma estrutura mista é quando os dois materiais trabalham junto. Então, por exemplo, vou te dar um sim. exemplo de uma laje mista. Uma laje mista é a laje tipo steel deck. Steel deck eu tenho deck, aquela telha em aço, Uhum, ah, e eu coloco o concreto em cima. E eu ligo o material aço com concreto com estudes, com os estudes bolts, como se fossem uns pregos, né? Uns conectores de uhum, cisalhamento. O aço está fazendo a parte dele e o concreto também. O aço está resistindo, que é uma telha mesmo, né? Resistindo à tração e o concreto à compressão, os dois trabalhando junto, isso é uma estrutura mista. Uma estrutura híbrida, na minha visão, é esse caso que a gente está falando. Ó. Eu tenho, numa região específica, uma viga uhum. de concreto. Eu também gosto, visto dessa ideia, mas não existe bem essa palavra híbrida, mas só acho que fica mais claro entender assim. Então, eu tenho uma viga de concreto num trecho específico da minha estrutura, onde a alvenaria não resiste. Ao invés de eu dispensar o sistema de alvenaria ali, eu faço uma viga de concreto. E essa viga de concreto vai apoiar na minha alvenaria estrutural. Ah, Aí, tá. se você comentou de fazer pilares para receber. Depende. Qual que é a conta que eu faço normalmente? Eu faço, primeiro, o lugar onde essa viga vai apoiar, eu tenho só uma paredinha pequenininha ou eu tenho uma continuidade de parede? Porque se eu tenho uma continuidade de parede, ao invés de eu apoiar só em 14 centímetros de bloco, eu Uhum, apoio em 60, eu entro mais naquela alvenaria, aquela viga. Isso melhora a distribuição da tensão no apoio e eu grauteio todos aqueles pontos. Tem uma uhum, conta que a gente faz para confirmar se aquele bloco grauteado aguenta essa carga da viga ou não. Aí, sim. não, às vezes ela vai apoiar só diretamente, por exemplo, estou com minha paredinha aqui toda bonitinha, e a minha viga vai apoiar aqui. E é uma viga que tinha 6 metros, então tem muito momento, ele tende a girar esse bloco. Aí é uma boa ideia fazer pilar e não fazer Uhum, alvenaria, porque a alvenaria suporta pouco esse tipo de momento. Agora, se ela está apoiando nesse sentido do bloco, ó, e eu tenho mais paredes, eu posso apoiar diretamente na minha alvenaria sem problema. E nesse caso, para o cálculo lá dessa viga, a gente considera uma viga biapoiada, tá? Porque não tem como uhum, gerar engaste. Na verdade, cá entre nós, eu poderia chamar isso de uma viga, um apoio semi-rígido. Não uhum, é um engaste e não é uma rótula. É um engaste proporcional à rigidez. O próprio peso da viga gera algum engastamento ali. Só seria apoio mesmo, né? Totalmente apoio, se eu colocasse um elemento de dilatação, como eu tenho lá nos pré-fabricados, que a gente coloca o neoprene. Tá? Então, viga, misturar concreto com alvenaria pode, não tem uhum, nem. O que eu não gosto
eu não gosto de misturar metálicas com alvenaria. Pode, pode. Mas por quê? A deformação de uma viga metálica, a rigidez, coeficiente Poisson, modo de elasticidade, é muito diferente da alvenaria. Do concreto, não. Do Sim. concreto é mais semelhante, mais próximo. E aí a gente evita mais patologias na ligação deles. É, o que o João está falando, existe aí uma certa transferência. Ah, o Flora aqui, muito bom, Flora. Flora do CREA Sorocaba. Gente fina demais, aluno nosso. Ó, tem a possibilidade de engastar e diminuir a flecha? Totalmente não. Esse engaste da viga de alvenaria, da viga de concreto com alvenaria, ele sempre vai ser parcial. Se você pode, Sim. talvez, considerar um 40%, 50% de engastamento aí nesse trecho, tá? Mas, de novo, a norma não diz qual que é essa percentual, até porque depende do peso dessa viga. Se a gente fizesse em elementos finitos, eu teria uma previsão maior. E, na pior das hipóteses, a gente poderia calcular ela simplesmente apoiada e engastada e dimensionar para o pior caso das duas coisas, né? Beleza? Próxima. Beleza. Deixa eu ver se acabou. Acho que acabou aqui. Acabou? Show. Só a questão da laje. Vamos para a laje aí na alvenaria estrutural, né? Tá. Eu vejo muito o pessoal fazendo com, né, laje maciça, né? Também tem parte de residência, se o pessoal usa muito treliçada, né? Uhum. A laje treliçada, mas tem que tomar um certo cuidado aí na parte da laje. Você está falando de ter um certo cuidado na alvenaria com Da laje treliçada, treliçada. né? Devido a, por exemplo, igual você falou, que, por exemplo, o cara faz lá 2 pavimentos, né? O sobrado lá. A parte de cima são paredes que estão tudo fora de, né? Não é a mesma da de baixo. Então o cara tem que, né? Na hora de fazer essa laje treliçada, ele prever onde vai ser esses pontos aí, de verificar onde vai ser esses pontos que está nascendo essa parede para fazer esse reforço. Faz sentido o que você está dizendo, ou seja, principalmente em sobrados, não há sobreposição de parede com parede, não é a situação ideal, mas quando não houver, independente de ser laje treliçada ou laje maciça, eu recomendo que você faça uma viga para receber a parede de cima. Por quê? Porque a laje seja maciça, a treliçada pior ainda, porque a treliçada tem pouca inércia. É mais difícil realmente dimensionar, porque não é só, agora nesse caso, como ela é alvenaria estrutural, não é só o peso da parede, é o peso da parede, mais a carga que ela está recebendo da laje lá de cima. Por isso que aumenta a carga nesse trecho. Independente dela ser maciça ou treliçada, o ideal é que eu faça uma viga para receber essa parede. Ou dimensione para isso. Agora, entrando mais diretamente. Normalmente, a gente faz realmente os sobrados e edificações de pequeno porte em laje treliçada. Talvez até um edifício ali de 3, 4 pavimentos. A gente recomenda que isso aconteça em até 8 pavimentos, não edifícios mais altos do que isso. Por que o pessoal usa laje treliçada? Seja concreto, seja alvenaria. Porque eu tenho um uso de formas muito menor do que na maciça. Na maciça eu tenho um tablado e muito mais escoras e formas. Por isso que o pessoal opta em edificações de menor porte pela treliçada. Agora, em edificações de maior porte, como eu repito a mesma forma várias vezes, o custo dessa forma e dessa escora se dilui e acaba já compensando. Agora, do ponto de vista estrutural, não pensando em gestão de obra, do ponto de vista estrutural, é ruim porque uma laje treliçada é possível, mas não é a melhor solução estruturalmente falando. Uma laje treliçada, ela é unidirecional. Ela distribui a carga para essa parede e para essa. Essas duas paredes, que é o mesmo bloco, vou ter que usar o mesmo bloco, ficam de boa, tranquilinho. A laje maciça, ela é bidirecional. Então a carga se distribui com os quinhões de carga. Distribui para essa parede, vem um pouquinho para essa, um pouquinho para essa, um pouquinho para essa. Quanto melhor eu distribuo as cargas, mais leve fica para todo mundo. Né? Se eu tiver que levantar essa mesa aqui, se não levantar em 4 e não... fica mais leve que se eu levantar em 2, né? Fica mais tranquilo para todo mundo. Então, as lajes bidirecionais, pode ser maciça, pode ser nervurado bidirecional, tem até treliçada bidirecional, né? Elas tornam o meu projeto mais econômico, no final das contas, porque eu
usei melhor as resistências dos meus blocos, tá? Mas, via de regra, edificações de pequeno porte, laje treliçada, é o que todo mundo faz, não há nenhum problema nisso, e tudo bem, tá? Até porque se você for conversar com o dono de um sobrado e falar com ele que vai fazer em concreto, o cara vai brigar com você. Eu dei esse exemplo ontem mesmo, sua MIBR, porque é só para ficar mais claro na resposta à pergunta que ele fez. Tá? Mas se você falar que vai fazer um sobrado em laje maciça, o cara vai te chamar de doido, né? Por isso que a gente tem que ter essa mistura entre o que é melhor estruturalmente, o que é possível, o que não prejudica a estrutura dele. Júnior, manda aí. Júnior tem uma dúvida. Eu acho que tá ruim a sua conexão, mas eu acho que as dúvidas foram respondidas, né? Tranquilo, Rangel. Não, eu queria agradecer a oportunidade aí, é uma honra, um prazer aí estar falando contigo aí, né? Isso é a inspiração aí pra gente aí. Valeu, Alex. Obrigado, cara. Sucesso. Igualmente. Valeu. Abraço. Um abraço. Ó, tem uma dúvida aqui ainda do Júnior, eu vou responder. Se alguém quiser entrar, eu fiz uma enquete recente perguntando hoje, agora de manhã, quem quiser uma consultoria ao vivo, igual o Alex fez, sobre alvenaria, principalmente, pode ser sobre concreto também, e quiser, me avisa que eu deixo você entrar ao vivo aqui comigo, tá? Inclusive o Júnior que está aqui fez a pergunta, vou responder. Se quiser entrar aqui, pode entrar também. A gente vai ter essa live todos os dias, até o final do mês, até o dia 28 ali, acho que dia 26, sempre meio-dia e meio. Ó, uma pergunta aqui do Júnior. Em relação ao edifício de alvenaria estrutural de 18 pavimentos, como faz para solucionar deslocamentos de segunda ordem? Vamos só separar, né? Eu tenho momentos de segunda ordem, efeitos de segunda ordem, que eu verifico o estado limite último. O estado limite último, esses momentos, efeitos de segunda ordem, eu verifico utilizando o gama Z, o parâmetro alfa, igual você disse, igualzinho o concreto. O que muda do concreto, o Júnior, até a combinação de estado limite de serviço é a mesma. O que muda do concreto são os limites. O limite máximo para a alvenaria é um gama Z de 1.1, tá? Se eu utilizar o parâmetro alfa, seria uma estrutura indeslocável. Eu não posso ter uma estrutura muito flexível em alvenaria. Mas é muito fácil conseguir isso em alvenaria, porque eu não tenho núcleo rígido, não preciso de núcleo rígido, todas as paredes absorvem isso tranquilamente, tá? Mas é o mesmo conceito de concreto armado. E tem outra coisa que é deslocamento, que aí são os estados limites de serviço. Essa verificação também é a mesma do concreto armado, que é o máximo lá H sobre 1.700 ou HI sobre 850. É a mesma coisa, tá? Ó, o casal Engitop. Se um sobrado com vigas e pilares de concreto, com alvenaria sem função estrutural, tem problemas, paredes do andar de cima não está alinhada com a de baixo, pode acontecer isso? Casal, pode, mas o que a gente está dizendo é, se eu precisar apoiar carga diretamente na laje, seja de vedação, seja estrutural, a laje, eu preciso calcular a laje com a inércia, com a altura, com a FCK, para receber esses carregamentos. E às vezes eu começo a ter que aumentar muito a armadura e a altura dessa laje para receber essas cargas. Muitas vezes é mais econômico só na região daquela carga, ou fazer uma treliça dupla, né? Ou fazer mais nervuras, ou fazer uma viga mesmo para receber. Na alvenaria, normalmente a treliça dupla não resolve, porque é muita carga. Não é só a carga da parede, é a carga da laje também, como eu disse. Numa alvenaria de vedação, uma trelicinha dupla ali, ou fazer uma laje maciça um pouco mais espessa, já resolve, tá? Se você puder aconselhar maciça in loco, maciça pré-moldada ou treliçada, ô Vitor, em edifícios maciça moldada em loco, eu prefiro, tá? A maciça pré-moldada, e assim como a treliçada, ela tem uma dificuldade, inclusive logística, né? De montar tudo isso para edifícios. Para edificações de pequeno porte, o mais comum é a treliçada, não vejo problema nenhum nisso, um sobradinho, uma casa mais baixa. Em edificações maiores, isso sim é prejudicial para a estabilidade daquela edificação, tá? E torna-se ainda mais complicado, né? Boa tarde, segundo a norma de alvenaria estrutural, bloco estrutural de 3 ou de 4 MPa. Orita,
Para a classe B de blocos, que tem classe A, B, C ou D, né? É 4 MPa. Para a classe C, é 3 MPa, tá? Então, inclusive a gente tem uma tabela lá na nova norma de resistências e ela começa com 3 MPa. Mas depende do uso, tá? Se até um sobradinho eu posso utilizar ali a partir de 3 MPa, desde que seja estrutural. Mas tem uma questão mercadológica também. Normalmente os fabricantes de bloco estrutural produzem ele a partir de 4 MPa e no cerâmico a partir de 6. Impermeabilizante atrapalha na resistência do concreto? Não. Júnior, obrigado. Casa terra, encontro de alvenaria estrutural com vedação, o que é mais utilizado? Grampa ou tela? Em casas térreas enfim, ou edifícios, quando eu tenho uma alvenaria de vedação que conecta com a alvenaria estrutural, assim como eu tenho uma alvenaria de vedação que chega em um pilar, a ligação entre esses dois elementos normalmente é a tela, tipo Belgofix, que é o que ele citou aqui. Aí o Evan falou que eu respondi dúvidas que nem sabia que tinha. Muito legal. O curso Master em Alvenaria vai ter o uso do TQS? Vai ser o dimensionamento manual e no TQS, tá? E a gente vai ter, inclusive, surpresas lá, como edificações em Revit também, tá? CAD, Revit, tudo. O maior vão entre pilares com resistência de 2 pavimentos? Bom, não existe vão máximo. O vão é o vão de arquitetura que tem que ser e a estrutura resolve o problema. Se eu tiver um vão de 6 metros, só posso ter um vão de 6 metros, a minha viga vai ter 60 centímetros. Posso ter um vão de 3 metros, a minha viga fica mais baixinha. Então, eu dimensiono para o vão que seja necessário.